Deixa eu começar logo, já que nós tocamos no assunto de tabu. A virgindade. Ainda estamos em 2025. Eu tenho 50 anos. Então, obviamente, lá atrás era um tabu absurdo, principalmente feminino. Uhum. Ainda em 2025, doutora? Infelizmente, sim. Sério? Né? Nós já conseguimos evoluir em tantas coisas, mas a gente, quando para prestar atenção, que falar de sexo ainda é um tabu, né? Imagina, eu atendo mulheres que têm disfunções sexuais. Então, eu atendo mulheres de 30, 40, 50, já atendo mulheres de 60 anos que nunca tiveram uma relação sexual, que são virgens até hoje. E não são freiras, não tem não nada a ver com religião. Namoram e perderam vários relacionamentos por conta disso, para você entender. É aquilo que eu estava puxando a brincadeira com ele. A gente falar que transar é massa, é tranquilo. Agora, você hoje, enquanto mulher, eu chegasse aqui e dissesse, eu nunca transei. Eu acho que todo mundo aqui ia se espantar. Não ia. Era um sonho para mim no sentido do acolhimento. Mas, infelizmente, não é. Então, a gente tem... Isso aí são dois extremos. A gente tem um tabu, né, do extremo de ser absurdo a mulher, né, hoje, com os tempos de hoje, nunca ter conseguido ter uma penetração e ser considerada virgem. E é um absurdo a gente, em muitas famílias, mulheres também, até, como é que eu posso dizer, economicamente independentes, mas que não casaram, também não poder dizer nas famílias que tiveram relações sexuais, que tem que permanecer virgens. Isso porque, se a gente voltar lá atrás, né, um padrão muito cultural. E, assim, isso está muito enraizado realmente, né? Em muitas famílias, em muitas culturas, e eu acho que é pauta aí para outro assunto. Mas, infelizmente, sim. O que eu tento levar para as pessoas, onde eu passo os pacientes, é que a gente tem que desmistificar a virgindade. Porque se a gente for para o conceito, o que é virgem, né? Virgem é o que nunca foi tocado. Então, quando a gente parte do princípio, a gente tem que quebrar, o primeiro ponto é que atrelar a virgindade com a penetração. Né? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Tá. No sentido que a gente cobra de uma mulher ser virgem. Eu vou te dar um exemplo. Imagina uma menina, uma mulher, que ela faz todo tipo de toques, de carícias, de sexo oral, de percorrer o corpo, que tem toda a estimulação erógena realmente do corpo, mas ela nunca teve uma penetração. Você consegue olhar e enquadrar essa mulher? Essa mulher é uma pessoa virgem. Eu não estou falando no sentido de julgar, não, tá? Eu estou falando no sentido de que, se você teve prazer, se você teve estimulação sexual, teoricamente, você não deveria ser virgem. Só que hoje, a gente só olha virgindade como a presença ou não de um ímen. Certo? Mas você concorda que esse, vou chamar de conceito, posso estar errado, posso estar sendo machista. Por favor, não tenha nenhum problema de falar que eu estou sendo machista, porque a gente está aprendendo, está em desconstrução todo dia. Total. Mas você concorda que, para a sociedade, sempre, porque isso para mim é novo, dizer que hoje a mulher, ou o homem, ou a pessoa que não teve penetração, mas principalmente a mulher, como você está falando, que não teve a penetração, que ainda está com o ímã intacto e tal, dizer que ela não é mais virgem só porque ela se tocou, que ela fez um sexo só, não. Porque ela teve esse tipo de relação, mudou muito, então já é uma mudança drástica, tá? Isso é o que a gente puxa, que eu tento levantar isso, justamente voltando para o meu público, e um público que imagina que tem ali um lacre na vagina. Então, muitas famílias, se a gente parar para lembrar, na época de novela e tudo, o que era o sinônimo de virgindade? Era a mulher sangrar. Tinha um selo, né? Um cabaço. Isso, era isso mesmo, imaginava. E assim, a gente sabe hoje, e isso não deveria mais existir quando eu falo, porque existem vários tipos de ímã. Existem mulheres que nascem, inclusive, sem o ímã. Então, veja que coisa, né? Você passar uma vida toda imaginando que você vai
romper alguma coisa, que você vai rasgar alguma coisa. Que vai fazer onde, na verdade, você pode transar a vida toda e esse ímã tanto permanecer lá, ou ele nunca ter permanecido. Pode continuar lá mesmo? Pode com a sim, penetração? Olha pode só. sim, porque a gente tem vários tipos de ímã. Então, um ímã que a gente chama, ele é uma membrana elástica, né, um ímã complacente, e aí ele vai. Então, assim, eu sempre digo, quando a gente vai fazer educação sexual, que não existe uma coisa fechada. Independente do tipo de ímã que você tenha, ele vai ter um orifício, porque a menstruação ele precisa descer. Se você tiver um ímã imperfurado, essa menina ela vai ter que ir para uma cirurgia. Compreende? Fazer um orifício ali para o fluido da menstruação descer. Então, eu gosto muito de falar isso porque a gente quebra muitas outras repercussões psicológicas mesmo, de que o sexo dói, do que a primeira vez dói, do que o sexo tem que sangrar, de que você vai perder alguma coisa. Gente, a gente pode não perder nada, a gente pode continuar a vida toda ali, tendo ímã ou não. Entende? Então, isso assim, é muito importante que a gente converse sobre isso para a gente evitar muitas coisas como as disfunções sexuais e sim a gente quebrar assim, o mito de expor uma menina, por exemplo. Existem alguns países que faz assim, algumas organizações de saúde já têm proibições em relação ao que seria antigamente aquele exame para detectar se a menina é virgem ou não. A gente sabe que hoje é muito difícil realmente que isso aconteça, porque é o que eu acabei de explicar para vocês. Sim. Eu posso analisar ali e aí a própria médica ginecologista não tem a consciência daquilo ali. Então, o que é que a gente faz quando a gente vai avaliar? A gente não olha a presença de alguma coisa ou não. A gente pergunta. Você teve relação sexual? Você teve estimulação? Não, a gente pergunta você teve assim, penetração? Você ainda é moça? Fulana ainda é moça? Antigamente era assim, não é mais né? Moça, não. Aí veja como isso também é uma palavra forte. Né? É a mesma coisa do perder. Vanessa perdeu a virgindade. Perdeu a pureza. Deveria ser. Vanessa perdeu a pureza, Vanessa perdeu a virgindade. Nossa, gente, né? Então, assim, a gente não perde, a gente acha. A gente se acha na sexualidade. Fulana se perdeu. Né? A mesma coisa essa fala. Vanessa deixou de ser moça. Por que eu deixei de ser moça? Eu continuo sendo uma moça. Sim, a pessoa com 20 anos não é moça mais, ficou velha. É porque, cara, olha só como são as coisas, né? Como o mundo está mudando tão rapidamente, né? O negócio é tão impressionante que na hora que você falou, isso me soou... eu fiquei... Me deu um choque, constrangido, né? Porque quando você fala, realmente, o discurso era esse, em 80... Sim. Né? 90. Não, continua até 90 sendo, Flávio. Ainda tem muita sério gente isso, cara? essa fala. E isso é bem doloroso para muitas Mas mulheres. eu acho que foi doloroso quando você... Eu tomei meio que um susto, assim, porque realmente é impressionante. Por isso que ela tá... Tem muita gente tradicional. Pois é, e ela tá falando exatamente isso, que até hoje é assim. É impressionante. Olha, doutora... Pode chegar, aqui tudo pode, só não pode de fora tu ficar. Dá o play no pode.